As Escrituras é interpretada, fácil de entender. Livro histórico de Juízes, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. Contexto da palavra: infidelidade, a morte de Josué. O versículo 1: o anjo do Senhor foi de Gigal a Boquim. Boquim é um lugar onde que o anjo repreendeu o povo de Israel. E disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito, e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Assim o anjo do Senhor falou. Versículo 2: não faça nenhum acordo com os moradores dessa terra. Por quê? Pelo contrário, derrube os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Versículo 3: agora eu digo que não tornarei a este povo do caminho de vocês. Eu não expulsarei esses povos. Os deuses deles vão ser uma tentação para vocês. Deus aqui está falando de imagem, escultura e de estalta. Versículo 4: quando o anjo terminou de falar tudo, o povo de Israel começou a chorar e gritar. Versículo 5: por isso que aquele lugar é chamado de Boquim. Ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Versículo 6: Josué mandou embora todo o povo de Israel. Cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. Versículo 7: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, que Josué morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, Deus, enquanto viveram. Os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Versículo 8: Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos de idade. Versículo 9: ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, na sua propriedade, em Timanate, Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Versículo 10: todas as pessoas daquela geração também morreram. Os seus filhos esqueceram do Senhor Deus, e as coisas que eles faziam feito pelo povo de Israel. Versículo 11: então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Os deuses do cananeu, que é a imagem, escultura, estalta. Versículo 12: e eles deixaram de adorar o Senhor, o Pai eterno, dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, outras imagens, escultura e estalta, Deus dos povos que vivia ao seu redor. Eles adoraram essas imagens, esculturas, esses deuses, e assim fizeram o Senhor ficar muito irado com eles. Versículo 13: abandonaram o Pai eterno, o Senhor, e adorava Baal e Starote. Versículo 14:
O Pai Eterno ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Eles entregou aos israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, por isso eles não puderam mais resistir. Versículo 15. Sempre que saíam para lutar, o Pai Eterno ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil, mas fica mesmo. Versículo 16. Então o Pai Eterno deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que atacavam e roubavam. Versículo 17. Mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar o Pai Eterno e adorar outros deuses, imagens, esculturas, estátua. Os pais deles haviam obedecido os mandamentos do Pai Eterno, mas eles não obedeceram. Versículo 18. O Pai Eterno, ele dava um líder e ajudava enquanto esse líder vivia. O Pai Eterno salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas. Por quê? Ele sofria na escravidão. Versículo 19. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Eles iam atrás de outras imagens de escultura dos deuses e serviram e adoravam e terminava em continuar. O versículo 19, mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornava ainda pior do que os seus pais. E ia atrás de outros deuses, que estátua de imagem, escultura feita de gesso, de bronze, de madeiras, e os servia e adoravam e terminava em continuar nos seus maus caminhos. Versículo 20. Por isso o Senhor, o Pai Eterno, ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei, que os seus antepassados guardassem, e porque eles não me têm obedecidos. Versículo 21. E não expulsarei mais dessa terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Versículo 22. Assim verei se os israelitas seguirão finalmente os meus caminhos, como os seus antepassados, e seguiram. Versículo 23 para terminar. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué. Por quê? Mas deixou que ficasse ali. Este foi o livro de Juízes, livro histórico do Antigo Testamento, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23, completo. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque, Jacó e Iau abençoa todos nós com saúde e os livra nós de todos os maus, da sabedoria e entendimento para entender a tua palavra do jeito que está escrito, para que nós não ficamos somente por ler e também somente por ouvir,
mas que nós abrimos o coração para que essas palavras entrem dentro do nosso coração, para que nós tenhamos graça, força, sabedoria para obedecer essas palavras, do jeito que está escrito. Uma boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom.